derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, formoso és, oh yeah, como alguém como tu, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Com sua voz adore. Dizer que te amo,
chama diante de ti. Olá, queridos irmãos, é com imensa alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um culto da nossa igreja, a Igreja Ação Bíblica em Vila Antonieta, mais um culto online, né? Reunidos, porém, à distância, preservando aí a quarentena, né? Que devemos preservar. E é interessante como esse tipo de situação nos traz algumas oportunidades. Oportunidade, por exemplo, de você compartilhar essa mensagem com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares, por WhatsApp, marcar eles nessa postagem, que esta mensagem possa atingir muitas pessoas. Desta forma, apesar das circunstâncias, você vai ter a oportunidade de se tornar um pequeno embaixador da palavra de Deus. Portanto, não deixe de enviar essa mensagem aos seus contatos. Aproveite também para meditar nessa mensagem durante essa semana. Assista novamente esse vídeo durante a semana, 1, 2, 3 vezes, até que a mensagem comece a falar ao seu coração de formas diferentes. Certamente, todas as vezes que você tem contato com a palavra de Deus, você tem uma experiência nova. Então essa é mais uma oportunidade que este culto online nos traz, de você poder desfrutar, né, de cada palavra de Deus mais uma vez durante a semana. Não só no domingo, né, durante a pregação, mas agora nesse modelo que estamos adotando aí já há alguns domingos, você tem a possibilidade de poder ver e rever a mensagem por mais de uma vez. Então aproveite dessa oportunidade que essa circunstância está nos trazendo. Nossa igreja tem passado por momentos difíceis durante os últimos dias, temos orado bastante por alguns irmãos que estão necessitando das nossas orações, sejam por motivos de saúde, sejam por motivos de emprego, sejam por problemas financeiros, mas juntos, orando, intercedendo uns pelos outros, certamente sairemos disso muito mais fortes, muito mais preparados, muito mais unidos nesse lugar chamado comunhão. O povo de Deus jamais pode perder a esperança por dias melhores. A esperança de Deus um dia iluminou os nossos caminhos. E foi através dessa esperança que Ele nos encontrou, que Ele nos abraçou como Pai. Por isso, continuemos orando e intercedendo, porque essa luz poderosa que vem dele e somente dele é a mesma luz que nos ilumina e tem poder semelhante ao que a luz do sol fez um dia por mim quando eu estava no porão do meu avô. É isso mesmo. Eu me lembrei de uma história de quando eu era criança. Meu avô morava numa casa grande e embaixo dessa casa ele tinha nada mais, nada menos que 4 porões. E eu adorava passar horas e horas ali dentro de um desses porões. Em especial o porão que ele guardava as ferramentas. E eu brincava ali de consertar coisas, de construir coisas, mas esse prazer da brincadeira, ele era subitamente roubado quando a porta do porão se fechava. E tudo ali era tomado por um breu sem precedentes, que me causava muito pavor. Mas quando eu corria e conseguia abrir a porta novamente, a luz do sol invadia o porão como uma verdadeira avalanche. E nada, ainda que quisesse, poderia detê-la. Esse é o mesmo poder que Deus tem sobre as trevas ou sobre qualquer dificuldade que estejamos passando ou vivendo. Por pior que sejam os nossos momentos, essa mesma luz que tomou conta do porão, que estava tomado pelo breu, essa mesma luz, ela tem igual poder em nossas vidas. Da mesma forma que a luz do sol inundando o porão do meu avô me trouxe alívio, a luz de Deus nos traz esperança para dias difíceis como esse. E sempre que você estiver se sentindo confuso, preocupado, ansioso, angustiado por qualquer que seja a dificuldade que esteja vivendo, lembre-se que a luz das Escrituras está nas tuas mãos. Leia, releia, se deleite
nas histórias e nos ensinamentos da Bíblia. Através disso, você certamente saberá lidar com qualquer dificuldade. Toda essa história me fez me lembrar de um louvor que, quando estamos juntos lá em nossa igreja, a gente tem o hábito de cantar juntos lindamente, mas essa história me fez me lembrar desse louvor. Espero que os irmãos gostem. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu gostaria de aproveitar e deixar alguns recadinhos aqui aos nossos irmãos. Da última vez que estive aqui, eu lembrei aos irmãos da importância, da necessidade de que, ainda que vazia, a nossa igreja precisa da sua contribuição. Por isso, não deixe de procurar o nosso tesoureiro e continuar cumprindo essa ordenança bíblica, de trazer à casa do Senhor uma pequena parte de tudo aquilo que Ele proporciona em sua vida. Então, procure nosso tesoureiro, conheça os meios que você tem de fazer a sua contribuição, do seu dízimo ou da sua oferta neste momento. O segundo recado que eu queria deixar com os irmãos, na verdade não é meu, é da minha esposa Cíntia. Ela vai trazer para vocês a indicação
de um livro que ela leu agora na quarentena, que conta um testemunho muito interessante de uma figura relativamente famosa. Eu acredito que vocês já devam ter visto pelo menos uma foto, ou melhor, a principal foto dessa pessoa. Infelizmente, as circunstâncias em que essa foto foi tirada não foi das melhores, mas seguido a isso, ela traz nesse livro um testemunho cheio de esperança e fé. Então eu vou passar agora para minha esposa Cíntia, que vai contar um pouquinho desse livro e vai deixar essa dica literária cristã aos irmãos da nossa igreja. Aproveitem a quarentena e façam a leitura desse livro. Certamente vocês tirarão ensinamentos preciosos desse testemunho. Oi, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Saudade de estar no culto com vocês. Hoje eu vim aqui rapidinho para dar uma dica de leitura que para mim nesse último mês fez muito bem, que é um livro chamado A Menina da Foto, e ele conta a história de uma moça chamada Kim, que acho que todo mundo já viu em algum momento essa foto, da menina que sofreu um ataque na Guerra do Vietnã em 1972. E essa moça, que hoje é uma senhora, ela se converteu. E aí, sendo cristã, ela conta essa história de transição dela, dessa raiva toda que ela sentia por conta das cicatrizes que ficaram, a dor que ela sentia, até a transformação que Deus fez na vida dela, e que foi algo muito legal. Ela mostra o poder que tem a oração, então tudo ela leva muito a Deus, para que Deus tome as decisões na vida dela, para que Deus transforme o coração dela. E então é uma leitura muito bacana que eu quero deixar de dica para vocês, para quem tiver um tempinho, quem tiver o interesse, então fica a dica desse livro, A Menina da Foto. Obrigada, espero estar com vocês em breve. E como tema do nosso culto online de hoje, daremos sequência ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje falaremos do capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Esse capítulo continua contando a história do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E Paulo agora chega até a cidade de Éfeso. Éfeso, que assim como São Paulo, a nossa cidade, era a capital de uma província romana, e também, assim como São Paulo, era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que acolhia, que recebia pessoas de todos os lugares. Também era uma importante cidade comercial e financeira para a época. Ou seja, passavam por ali muitas pessoas interessadas em fazer negócios. Se bem que no momento em que a visita de Paulo acontece, a cidade já não tinha lá toda essa relevância, mas ainda assim era uma cidade muito, muito importante para Roma. E logo na chegada de Paulo, ele se depara com uma situação muito interessante. A Bíblia nos conta, logo no começo do capítulo 19, que chegando em Éfeso, Paulo conhece um grupo de 12 discípulos. Em outras palavras, 12 pessoas que já conheciam a palavra de Deus. E esses 12 discípulos disseram a Paulo que já haviam passado pelo batismo de João, o batismo de arrependimento. Assim como vemos lá em Lucas, capítulo 3, versículo 3, eles se referiam a esse batismo. Lucas 3:3. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Era esse batismo pelo qual esses 12 discípulos já haviam passado. Mas estes homens ainda não haviam sido instruídos sobre a vinda de Jesus. Por isso, no versículo 4 do capítulo 19 do livro de Atos, Paulo diz o seguinte a esses discípulos. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Ou seja, ainda que essas pessoas tivessem passado por um batismo de arrependimento e tivessem ali se livrado e se arrependido de todos os seus pecados, eles precisavam saber algo mais sobre a vinda de Jesus. E por isso,
na sequência desta explicação, Paulo ora fortemente com eles. E a palavra diz que após isso, estes homens, reconhecendo o poder do Espírito Santo, começaram a profetizar a palavra de Deus. Profetizar no sentido de falar sobre as maravilhas que Deus havia feito pela vida deles. Depois desse acontecimento, Paulo seguiu com o seu ministério na cidade de Éfeso, pregando nas sinagogas. Ele acreditava que, por serem judeus, essas pessoas teriam uma maior facilidade de compreender a mensagem de Jesus. Mas não era bem assim. Depois de 3 meses pregando em algumas sinagogas e sofrendo muito com a pressão que essas pessoas colocavam, pois a palavra nos diz que eles eram descrentes da palavra, havia muito questionamento e muita pressão sobre Paulo. Paulo sai dali e vai ensinar na escola de Tirano, que era um espaço em que ele usava para ensinar sobre a palavra de Deus. O texto de Atos nos diz que Paulo seguiu ensinando na escola de Tirano por mais de 2 anos. E Paulo seguiu firme com o seu ministério, ensinando e levando a palavra de Deus por todo esse tempo àquele povo. E aqui eu quero convidar os irmãos a fazerem uma primeira reflexão sobre a mensagem que o livro nos traz. Primeiro, a resiliência de Paulo. A resiliência de Paulo permitia que ele seguisse firme com o seu propósito de levar a palavra de Deus onde quer que ele estivesse. E segundo, a capacidade de transformação de Paulo. Paulo originalmente era um construtor de tendas, mas ele tinha a facilidade de se tornar também um professor. Então ele saía de construtor de tendas a professor com muita facilidade, desde que com esse trabalho ele fosse usado verdadeiramente para propagar a palavra do Evangelho. E quando, assim como Paulo, você se coloca verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele te prepara e te capacita para servi-lo cada vez melhor. A história segue nos contando que o ministério de Paulo era um verdadeiro sucesso na cidade de Éfeso. No versículo 10, a palavra nos diz o seguinte: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Certamente, o que esse último trecho nos narra não era ideia de Paulo. Por influência pagã, o povo de Éfeso tinha a característica de acreditarem absolutamente em tudo. Não muito diferente de algumas pessoas como vemos hoje em dia. Infelizmente, muitos ainda se apegam a amuletos ou a outros artifícios como forma de estarem mais próximos de Deus. Por isso, meus irmãos, cuidado com algumas mensagens pregadas por aí. O texto aqui tem como objetivo exclusivamente nos contar um pouco, narrar os fatos históricos que aconteceram naquele momento. E não significa que isso devam se tornar uma prática nos dias atuais. Mas, seguindo a nossa história, como não há nada novo debaixo do sol, o texto nos diz que havia lá na cidade de Éfeso um grupo de judeus que ganhava a vida trabalhando com exorcismo. E, ao ouvir que Paulo fazia milagres em nome de Deus e em nome de Jesus, eles decidiram se aproveitar dessa situação e usar também nos seus rituais o nome de Deus e de Jesus. E eu vou mostrar para vocês um vídeo agora que vai contar um pouquinho melhor a história, essa parte da nossa história. Os bailes de máscaras fizeram muito sucesso na alta sociedade do Rio de Janeiro a partir da primeira metade do século XIX. Esse tipo de festa se destacava nas noites cariocas, pois unia a sofisticação característica das festas de Paris e o anonimato garantido pelo uso das fantasias. Assim, as pessoas se sentiam confortáveis em curtir a noite sem serem reconhecidas no dia seguinte. Inspirado nestas festas surgiu a expressão mascarado, muito usada para se referir a pessoas dissimuladas
que gostam de aparentar ser alguém que na realidade não são. E tal conduta se tornou estratégia para obter vantagens pessoais. Através do uso de máscaras sociais, pessoas constroem reputações, conseguem promoções e conquistam status. Esse tipo de comportamento pode até dar alguns resultados materiais, mas é completamente inútil na vida espiritual. Para você entender melhor essa realidade, preste atenção na história narrada em Atos 19. Esse capítulo relata o período em que Paulo pregou o evangelho em Éfeso. Os versículos 11 e 12 descrevem a obra do apóstolo com as seguintes palavras: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Os milagres realizados por Paulo chamaram a atenção de um grupo de judeus que ganhavam a vida realizando exorcismos. Ao verem o apóstolo usando o nome de Jesus ao operar os milagres, eles pensaram ser esta uma fórmula mágica de sucesso. Então a Bíblia conta que eles decidiram imitar o mesmo, porém o resultado não foi o esperado. Os versos 15 e 16 declaram: Mas o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Sabe, no reino espiritual todas as nossas máscaras caem. Somos apresentados realmente como somos. Nele não podemos oferecer aquilo que não temos, e como pecadores, vivemos na condição de que nada temos a oferecer. Por isso, a melhor decisão a fazer é lançar aos pés de Cristo as nossas máscaras e pedirmos para sermos de fato aquilo que muitas vezes apenas aparentamos ser. Viram? E o mais engraçado é que acontecimentos como esse só fortaleciam ainda mais o ministério de Paulo. E o texto bíblico nos conta, aqui no versículo 17, Atos 19, de 17 a 20, exatamente como as coisas se sucederam depois desse episódio. Atos capítulo 19, versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Era incrível que todas as vezes que atacavam a Paulo, ou que usavam o nome de Deus em vão, como isso se revertia em favor do ministério de Paulo. Esse último trecho, e eu destaco isso, conta a história de alguns feiticeiros que viviam em Éfeso, pessoas que estudavam magia e que foram impactadas pela palavra do Senhor e decidiram, num ato público, queimar todos os seus livros e pertences que faziam referência a essas práticas. E neste ato, eles se desfaziam de uma forma simbólica do seu velho homem e se desfaziam também de uma forma literal desses pertences que os aprisionavam a essas antigas práticas que daqui em diante não iriam fazer mais parte de suas vidas. E a Bíblia faz questão de dizer que todo esse material queimado tinha um valor financeiro, monetário, muito importante para essas pessoas. Então era como se eles estivessem ali verdadeiramente queimando o seu passado e dali em diante selando uma nova vida com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. E aqui eu termino com uma última reflexão. O que mais você tem aí que ainda pertence ao seu velho homem? Será que não é o momento de você fazer aquela faxina dentro da sua casa, dentro do seu coração, e se livrar de pequenos fragmentos do seu velho homem que ainda te aprisionam a práticas não condizentes ao que Deus espera na nossa vida? Faça essa reflexão durante essa semana. Faça reflexão sobre tudo que falamos aqui. Faça uma reflexão sobre a resiliência de Paulo, sobre o desprendimento de Paulo, sobre a possibilidade de você se dispor na mão do Senhor, assim como Paulo se dispôs a ponto de, construtor de tendas, virar um professor e um grande propagador da palavra de Deus. Lembre-se que quem encontra Cristo
precisa abrir mão de todo o resto. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos orar por essa mensagem, vamos orar pelas nossas famílias e pela nossa igreja. Convido os irmãos então a, onde estiver, feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Amado Deus e Pai, eu lhe agradeço profundamente por essa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais a Tua Palavra. Que essa mensagem chegue a todas as pessoas que necessitam do Teu alento, do Teu cuidado. Que essa palavra nos fortaleça nessa semana e nesses dias difíceis que estamos vivendo. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que precisam da Tua intervenção em suas vidas, seja por problema de saúde, por problema financeiro ou de emprego. Que o Senhor acampe Teus anjos ao redor desses irmãos, Senhor. Que o Senhor nos continue ajudando a seguirmos fortes com esse ministério, Senhor. Nos colocamos em Tua mão, Pai, assim como Paulo se colocou para Te servir. Que esta igreja possa única e exclusivamente honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Agora eu quero convidar os irmãos a assistirem um vídeo de uma amiga minha e do seu sobrinho. Eles se chamam Ene e Gabriel. Eles têm um canal no YouTube e eles têm postado alguns vídeos cantando louvores a capela, louvores lindíssimos, que eu gostaria de compartilhar apenas um desses com vocês. Aproveitem o vídeo, muito obrigado e até a próxima. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu, e céu.